Estamos de volta com o Câmara Entrevista, hoje recebendo aqui em nosso estúdio a professora Juracilda Veiga, ela que é pós-doutora pela Unicamp, Universidade de Campinas, e atua como antropóloga junto à FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Nós, no bloco anterior, também entrevistamos o professor Vilmar D'Angelis, que é linguista, também professor doutor pela Unicamp, Universidade de Campinas, que falou a respeito aí, principalmente do nome Jaú, entre outros assuntos. Professora, para retomarmos a nossa entrevista, até falando sobre a cidade de Jaú, há uma certa confusão em alguns termos aqui na nossa cidade sobre os coroados, guainás e os próprios caingangues. Qual é a diferença, até para explicarmos, desmistificarmos esses termos, esses vocábulos, para as pessoas entenderem certo quais são as etnias, e se existe alguma relação também entre elas? Então, nos documentos antigos, a região de Jaú é relacionada aos índios guaianás, guaianá, né? E esse termo é um termo genérico que é normalmente aplicado aos povos do tronco linguístico da família linguística G, né? Que é diferente do tupi, né? A gente sabe que aqui em São Paulo, principalmente, na cidade de São Paulo, né, se falava tupi, né, e todo o estado de São Paulo se falava tupi até 1720, por aí, né. E normalmente quem andava pelo interior, os bandeirantes, né, falavam também tupi. Então eles é que foram nominando as cidades e tal, o professor Vilmar fala disso, né. Mas os coroados eram uma forma do próprio povo caingangue cortar o cabelo. Então é uma espécie de apelido, né? Coroados é uma espécie de apelido para os caingangue, que eles tonsuravam o cabelo, aqui como os frades, né? E quando ele crescia ficava assim como uma coroa. Então daí o nome coroado. E quando eles conheceram os caingangue, não tinham como se apresentar, viam aquele corte de cabelo e apelidaram eles de coroados, mas são os mesmos índios caingangue de quem a gente falava anteriormente. Muito bem, professora. E sobre os caingangue em si, os seus costumes, nós falamos no primeiro bloco um pouco sobre a religião. O professor até detalhou alguns rituais, né, celebrações realizadas, mas sobre os caingangues, os modos, os costumes, até a questão das vestimentas, a aparência física, né? Como que nós podemos, inclusive, assim, determinar especificamente os caingangues a partir dessa cultura mesmo, não só dos hábitos, mas também do idioma, enfim. Como são os caingangues especificamente, professora? Os caingangues eram um povo guerreiro por tradição, né? Eles viviam de caça e pesca, né? Eles construíam uma armadilha no rio que muitos da região devem ter, alguns lugares se chama pari, ou às vezes Paris, as pessoas, né, no interior conhecem alguns lugares que é Paris. Ali era o Paris dos índios. Eles existiam aqui em São Paulo, até no Rio Grande do Sul, Paraná, tem muitos lugares que eles desviavam o rio, faziam uma espécie de armadilhas e colocavam um cesto trançado que fazia com que o peixe entrasse e não conseguisse sair, né? Era uma pesca feita por armadilhas. E eles tinham caça, né? Todos os índios, mas eles tinham uma agricultura que é uma coisa que pouca gente sabe. Eu falei logo no começo, né, que eles plantavam de forma consorciada, que é um conceito bem moderno, né, o milho, o feijão e a moranga, né. Essas três coisas elas dão estamentos diferentes, né, um não atrapalha o outro e se ajudam, né. E eles têm um mito, né, sobre a agricultura, que num tempo muito antigo, quando escasseava a caça, eles passavam privações, né, momentos difíceis. Então, uma pessoa muito velha, né, pediu que ele fosse morto e enterrado, né, e que os caingangue ficassem durante 3 meses, 3 luas, né, nos seus paris, coletando os peixes, e quando voltasse eles encontrariam esses três produtos, que
que eles guardariam a semente e plantariam todos os anos, e isso os livraria da fome, né? O mito é um pouco mais complexo, mas assim, é importante saber então que isso diz que os caingangues estão aqui há muitos anos. Se fala, os arqueólogos, que eles estão na nossa região há 2.500 anos antes do presente, quer dizer, há 3.000 anos, né? E então é uma cultura que se desenvolveu, né? Uma parte nos campos, havia um grupo de caingangues, agora a gente classifica eles como Xoclen, que é um grupo que só tem hoje em Santa Catarina, que eram mais especializados em viver no campo, e os caingangues propriamente ditos que viviam na mata fechada, vamos dizer assim. Os caingangues foram responsáveis, né, segundo os arqueólogos modernos, pela disseminação dos pinheirais. Aqui em São Paulo ainda existe alguns lugares nos altos, né, que tem pinheiros, e eu sempre dizia que os caingangues viviam à sombra dos pinheirais, porque tem muito no sul, né? Mas agora os arqueólogos dizem não, eles não só viviam à sombra dos pinheirais, eles difundiram os pinheirais, porque tinham muito gosto por esse tipo de coisa. Então eles, com o pinhão, o pinhão ele chama a caça, alimenta a caça, né? Ainda a minha família, que é do sul, fechavam aqueles grandes mangueirão dentro do pinhal, onde criavam os porcos soltos, né? Então o pinhão alimenta a caça. Os caingangues vivem de pinhão. Quem já comeu uma sapecada de pinhão sabe como é uma coisa deliciosa, já é um alimento pronto, você pega os galhos e põe ali. E os caingangues faziam farinha de pinhão para guardar durante muito tempo, e eles também fazem até hoje, às vezes você vê eles por aí vendendo uns cestos grandes com tampa. Aqueles cestos eram usados, antes de ser vendidos para nós, para colocar pinhão dentro, fechar e colocar nos poços fundos do rio. Os índios brincam que era a geladeira deles. Olha, né? só. Que aquilo durava então bastante tempo. Quando acabava todo o pinhão in natura, que você pode ir lá coletar, então você retirava aquele pinhão que ficava um pouco azedo, mas que eles gostavam, que eles chamam pinhão encore, né? Já era uma culinária ali. Já era uma culinária desenvolvida própria. Eles também, ainda esses tempos, a gente conseguiu fazer com os índios aqui de São Paulo um trabalho. Esse milho que eu disse que é a base da agricultura caingangue, eles têm de diversas cores. Tem milho amarelo, milho branco, milho vermelho, milho laranja. A gente não tem ideia da diversidade de qualidade de milho, que era um milho fácil de debulhar, ao contrário desse que a gente precisa debulhar com trilhadeira. Era um milho que você debulhava fácil à mão, era um milho macio e muito mais doce do que os que nós estamos acostumados. Então nós desenvolvemos com eles uma atividade, né? A gente está trabalhando aqui num projeto entre uma ONG de Campinas, Camuri, a Unicamp e a FUNAI, num projeto de revitalização indígena das línguas indígenas do estado de São Paulo. E durante essa oficina a gente conseguiu recuperar então alimentos tradicionais dos caingangues. Então com o milho eles faziam uma espécie de, a gente chama canjiquinha, né, que é uma quireirinha de milho, né? Faziam uma sopa também com um tipo de fubá desse milho, e para comer com peixe, né? E também tinham uma verdura que eles comem muito, que diz que tem mesmo valor proteico da carne, que é a folha da mandioca brava, que se chama cumim em caingangue, que ela é tóxica, mas eles têm uma forma de cozinhar. Eles cozinham em 3 águas até secar e depois temperam como se fosse uma couve, assim, com gordura, salada, não sei, né? O que. É uma coisa cozida, né? Forma. E diz que é muito forte, tanto que daí eles comem com uma farinha também feita de milho chamada piché, porque diz que você não pode comer cumim e carne, porque são duas proteínas duas coisas fortes, né? E é muito deliciosa, né? Eles comem uma outra
que nós conhecemos como erva moura ou eu chamo Maria Preta, que dá umas frutinhas pretinhas. Certo. E os canguengues chamam de fuá. Também eles comem isso cozido, como a gente faz uma couve, eles fazem essa folhinha que também tem um valor proteico bem grande. Os canguengues faziam cerâmica, né? Um povo ceramista. A gente encontra na arqueologia atual, encontra várias panelas de barro. É uma cerâmica preta, diferente da cerâmica guarani, que é pintada. Eles tinham desenhos, mas desenhos assim, tipo feito com as unhas, com sabugo de milho. Mas a cerâmica mesmo é uma cerâmica simples, né? Utilitária, né? Tem vários desenhos, uns vasos assim, que já era colocado no chão. Ele é meio cônico, né? Para ser enterrado no chão, e daí o fogo vai em volta para cozinhar, né? Então ele não precisa do fogão, ele já tem uma base, uma estrutura, né? Interessante, que permite ser cozido. Eles também tinham casas subterrâneas, né? Que se encontra no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Aqui em São Paulo não sei se tem, né? E eram estruturas, buracos, né? Que hoje os agricultores às vezes encontram aquele buraco e não sabem o que é. É uma casa subterrânea, né? Que eles desenvolveram na épocas glaciais mais frias para poder sobreviver. Ela é uma casa muito bem feita, é térmica. Você vive dentro da terra, que todo mundo sabe que a terra é térmica. No verão é agradável e no inverno é também agradável, quer dizer, mantém a temperatura, nem é muito frio nem muito calor, né? E em cima eles faziam uma estrutura de palha, né? Tipo um chapéu mexicano, em cima dessa estrutura. Então essa, logicamente, é perecível, logo ela se acaba, mas a estrutura feita na terra, ela se conserva, e nessas casas subterrâneas se acha panelas de barro, né? Se acha resto de alimentos dentro dessas panelas, provando, por exemplo, que essa alimentação que eles tinham é muito antiga. Se acha resto de pinhão, de mandioca, de batata doce, que hoje a gente tem tecnologia para estudar esses vestígios, que é uma coisa muito interessante. E eu ia falar da tecelagem, né? Eles tinham uma roupa feita com fibra de caraguatá e com fibra de urtigão, que é uma urtiga grande, que dá um arbusto, né? Tipo uma arvorezinha, e com essa eles teciam um manto chamado curu, que eles usaram até encontrar conosco, e a gente dá roupas de algodão e de outras coisas para eles. Mas certo. Eles usavam, os homens usavam uma camisa, né? E que ia até aqui, e as mulheres usavam uma saia, o mesmo pano, tipo um pano que nós usamos às vezes nas nossas vestimentas modernas, uma saia que você prende com um cinto, né? Então as mulheres usavam aquela saia e os homens usavam aquela camisa, e eles faziam esse grande manto, que é uma coberta que servia para cobrir no inverno, mas servia também para as mulheres transportar os filhos nas costas, né? Então elas botavam o filho nas costas, botavam o cobertor em cima da criança e passavam uma tira que ia na cabeça, e suspensa pela cabeça elas carregavam as crianças por longos percursos, né? Nas caminhadas na mata e tal. Então é isso, os canguengues têm bebida fermentada, tecelagem, cerâmica, agricultura, né? E o que eu posso falar assim da cultura material. São um povo muito hospitaleiro. Na casa de canguengue você não passa fome. O que eles tiverem, eles colocam à sua disposição, né? O que tiver, né? Sempre estão preocupados se você chegou bem da sua viagem, se você está com fome, está com sede. Eles são muito hospitaleiros. São receptivos. E também são muito honestos, assim, diretos, assim, sabe? Pão, queijo, queijo. Quer dizer, você não, se eles têm que brigar com você, eles brigam, mas eles não usam de subterfúgio, eles são diretos, assim, né? E respeitam as pessoas que são honestas com eles também, né? Então, assim, da mesma honestidade que eles usam com a gente, eles esperam que a gente
Essa reciprocidade. Né? Tem essa mesma reciprocidade com eles. Muito interessante, professora. E sobre os cangangues aqui da nossa região, né? A professora até comentou sobre as caminhadas, as longas caminhadas que as mulheres até utilizavam aquela estrutura para carregar os seus filhos, né? A vestimenta que já tinha toda essa utilidade. Como eles podem ter chegado aqui? A professora mencionou muito da região sul e também uma certa incidência aqui no estado de São Paulo, mas na região aqui centro-oeste paulista, região de Jaú, como possivelmente eles podem ter chegado, contato que tiveram também com outros povos, como possivelmente foi essa chegada, inclusive aqui no nosso estado, na nossa região? Pois é, isso é uma pergunta que a gente não tem uma resposta assim, quando foi exatamente? Então, essa datação geral que a gente falou deles estarem aqui na região sul, vamos considerando São Paulo até o Rio Grande do Sul, pelo menos há 3.000 anos, é uma datação muito antiga. Agora, como foi que eles se espalharam, né? Se vieram do Paraná subindo, porque eles teriam que ter descido até o Rio Grande do Sul, né? Agora, como eles voltaram, ou se eles ficaram aqui em São Paulo e os outros continuaram, isso a gente não sabe. O fato é que os cangangue paulistas, os cangangue têm uns 5 dialetos, né? São inteligíveis entre si, mas é como o sotaque, né? Você tem o nordestino, o mineiro, né? O gaúcho. Então, os cangangue também têm uns sotaques diferentes que a gente chama de dialetos. Certo. Eles são inteligíveis entre si, mas o cangangue de São Paulo, né? Ele é mais diferente de todos e ele é uma passagem justamente dos povos G do norte para os povos G meridionais, né? Tem uma diferença, se encontra, né, vocábulos que são mais parecidos com Craô, por exemplo, que é um outro povo G, né, do que com o cangangue, algum cangangue do sul, por exemplo. Então é muito importante o estudo da língua deles, da cultura deles, porque para a questão, né, da linguística e tal, eles são essa passagem importante. Eles foram pacificados em 1912. Muito bem. Então, até lá, eles eram muitos grupos, eles ocupavam 1/5 do estado de São Paulo. E a gente sabe como foi a história da pacificação, né? Havia o interesse do governo em aproveitar as terras deles para a cultura de café. Então, eles foram feitos grupos armados que foram chamados bugreiros para caçar eles nas próprias aldeias, né? Tem relatos horríveis, né, sobre chacinas feitas durante festa do quiqui, festas de casamento, etc., né? E depois, então, isso foi feita uma limpeza, vamos dizer assim, étnica, né, do território. E até que o governo interveio, né, teve a criação do SPI, que eu falei no começo da nossa entrevista, né, que foi em 1910, justamente para barrar essa dizimação total dos cangangue, né? O Darcy Ribeiro, né, nos Índios e a Civilização, fala que eles eram em torno de 1.200 quando foram contactados, mas de fato mais ou menos uns 700 chegaram a ser conduzidos para as chamadas reservas, ou posto de atração, etc. O que aconteceu com os outros, antes disso, a gente não sabe. E depois eles foram dizimados, logo no início do contato, por muitas epidemias, porque os índios não tinham resistência a doenças que para nós, mortais também, mas que nós temos resistência porque elas são nossas. Nós já viemos com elas da Europa, como o sarampo, catapora, febre amarela, que dizimou muita gente, mas a gripe comum, a diarreia, né, influenza, né? Eles não tinham a imunidade. Eles não tinham imunidade, né? Então, hoje eles são um grupo muito pequenos, né? Tem menos de 10 falantes de cangangue do cangangue de São Paulo, e eles têm essa importância para os outros cangangue e para nós, porque eles justamente foram os últimos
a entrar em contato, então eles têm muitas memórias sobre a cultura de coisas que os do Sul, que já foram, né, estão em contato desde 1812, né, já não guardam mais, né? Como a cerâmica mesmo, tem vindo índios do norte do Paraná para aprender com os de São Paulo a indústria da cerâmica que eles perderam, né? Que eles tinham também, mas perderam pelo desuso. Perdeu, né? Tempo. Professora, e também temos até indícios de que grupos do tronco linguístico tupi também possivelmente viveram em nossa região, no estado. Houve algum encontro desses grupos com os Caigangue, inclusive, né? Se houve, teve alguma evolução linguística nesse sentido? Miscigenação, né? Miscigenação, exatamente. Não, assim, quando houve o contato, já havia grupos guaranis, né? E, aqui na nossa região, Kaiowás, Guarani Kaiowá, que eles também são 3 etnias, né? Grupos Nhandeva, que ainda tem um grupo remanescente aqui no Araribá, na aldeia Nimandaju, e eles brigavam entre si. Normalmente os Caigangue, isso eu não estou dizendo para o estado de São Paulo, porque não temos um histórico exato se os Guaranis estavam aqui desde sempre, se eles conviveram com os Caigangue desde sempre, ou se é uma coisa mais recente, vamos dizer, recente de 200 anos, mais ou menos. Sim, nesse contexto, nessa amplitude de tempo. Mas no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os Caigangue ocupavam as nascentes de rios, os lugares mais montanhosos e tal, e os Guarani sempre gostaram dos grandes rios, né? Uruguai, né? Aqui o Paranapanema, né? Então, havia guerras entre eles, havia roubo de mulheres também, às vezes, né? Isso num passado antigo. Mas, assim, a língua Caigangue não tem nada a ver com a língua Guarani, são de 2 troncos diferentes, nem com a língua Tupi, né? O Tupi e o Guarani são de um tronco, o tronco Tupi-Guarani, né? Que abriga muitos povos no Brasil todo, né? Eram os que estavam na costa do Brasil, né? Por isso que o Anchieta, né, codificou a língua geral, né? O Nhengatu, porque era a língua falada desde o Maranhão até Santa Catarina, né? Então era uma língua universal, praticamente, tipo, né? Mas assim, a língua Caigangue é outra do tronco macro G, família G, né? Então são bem distintas as duas culturas, embora elas tiveram contato sim, trocas, né? Tem comidas que os Caigangue têm, os Guarani também têm. Sempre há entre povos que são vizinhos, né? Trocas entre eles, né? Mas é bem distinto, quer dizer, os Caigangue falam G, né? Uma língua G, e os Guarani falam uma língua Tupi-Guarani. Professora, e nesse contexto todo, desse conhecimento, essa historiografia que é feita sobre a cultura indígena, a importância, então, que nós temos, talvez nós até falamos anteriormente a respeito disso, mas a importância desse conhecimento, desse aprofundamento, inclusive nas escolas, né? A importância para o jauense, principalmente, né? O nosso telespectador que acompanha essa entrevista, qual a importância desse conhecimento específico sobre a cultura Caigangue, principalmente, sobre tudo o que aconteceu, como a professora disse, se estima 3.000 anos até, são pessoas que já habitavam essa mesma terra que nós estamos hoje, com uma cultura riquíssima. Então a importância de se estudar a cultura, a história indígena da nossa região. A gente teme aquilo que a gente não conhece. Então, para a gente ter uma boa relação com os povos indígenas, é importante conhecer o quanto índio nós somos, que justamente o nosso contato com eles, né, nossa descendência, inclusive alguns de nós deles, foi o que fez do Brasil Brasil, que fez o Brasil ser diferente de Portugal, pedir a independência, né? Eles foram muito importantes para a consolidação das nossas fronteiras, né?
teve até pessoal que pediu para ser brasileiro, né? Então, está no nosso mapa, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é muito importante que a gente, na escola, né, perceba a riqueza que é o Brasil e como é que cada cultura permite que a gente seja um ser humano melhor. Incorporar, então, o conhecimento que eles têm, a relação que eles têm com a natureza, é uma forma da gente também nos reconhecer, né? Nos tornar mais brasileiros, vamos dizer assim. Muito bem, eu agradeço a entrevista com a professora, aproveitando até as considerações finais, né, depois de uma entrevista muito produtiva, com a participação também do professor Vilmar, ainda no primeiro bloco da nossa entrevista, também nós abrimos o espaço, sempre as portas da TV Câmara estarão abertas para tanto a professora quanto o professor Vilmar, mas nesta reta final da nossa entrevista, eu gostaria que a professora fizesse um balanço, suas considerações finais, tanto sobre a visita aqui em Jaú, o que achou também desse contato, desse intercâmbio e principalmente por nos trazer essas informações valiosíssimas. Eu queria agradecer, né, a Secretaria de Turismo, né, que permitiu o convite do museu, né, que foi muito importante para nós essa oportunidade de estar falando com a população, né, de estar trazendo a nossa visão sobre a questão indígena. E ficamos à disposição também de vocês para outras entrevistas, outras conversas mais profundas sobre os índios da nossa região. Com certeza será um enorme prazer receber a professora, receber também o professor Vilmar. Nós estamos sempre levando até a população jauense assuntos que visam desmistificar diversas temáticas, e esse é o papel da TV pública, da TV legislativa, além da transparência dos atos legislativos, levar também ao cidadão informações deste cunho, informações riquíssimas, valiosíssimas, com estudiosos, pesquisadores que são referência em nosso país. Eu agradeço mais uma vez a sua audiência, a paciência também de nos acompanhar nessa entrevista, que também está disponível em nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook da TV Câmara. Basta procurar Câmara Municipal de Jaú, está disponível nas nossas redes sociais, para que você possa divulgar para os seus amigos, enfim, essa entrevista valiosíssima, entrevista importantíssima com os nossos professores que vieram aqui até Jaú. Eu agradeço mais uma vez e nos vemos em breve aí no decorrer da nossa programação. TV Câmara, o canal de Jaú.